Preview Catuai. Olá! No programa desta semana nós vamos falar sobre dois esportes que são a maior aventura. Como o assunto vai dar o que falar, nós vamos também visitar uma loja esportiva, além de mostrar moda masculina, infantil, serviços e gastronomia. Como vocês viram, o Preview Catuai está imperdível. Então, seja bem-vindo e sinta-se em casa. Esportes que fazem bem ao corpo e à mente e não dispensam o contato com a natureza. Para falar sobre remo e canoagem, eu vou conversar com o instrutor Gelson Moreira Souza. Tudo bem, Gelson? Tudo bem. Eu queria, antes de tudo, primeiro de tudo, que você falasse qual a diferença entre remo e canoagem. Bom, essa é uma dúvida muito comum. As pessoas normalmente vão lá no clube para fazer uma aula experimental e a maioria das pessoas não sabe bem qual que é a diferença entre remo e canoagem. Bom, ambas modalidades são modalidades olímpicas. O que muda do remo para a canoagem? O remo é aquele esporte que você exercita pernas também. É um esporte considerado um dos esportes mais completos. Só que diferente da canoagem, no remo você exercita pernas. O remador ele vai sentado num carrinho, tem um apoio dos pés, ele faz movimentos de flexão e extensão de pernas e junto com os braços, né? E outro detalhe importante do remo, quem observa de fora, é que o remador sempre rema para trás, tá? Então, as pessoas confundem muito a quantidade de pessoas no barco, isso não importa muito, tá? Porque assim, como no remo, como na canoagem, tem barcos para 1, 2 e 4 remadores, no remo tem até de 8. E a canoagem, o que é que muda da canoagem? Bom, cada vez que você rema um caiaque ou uma canoa, você está praticando canoagem. O que muda em termos de exercício? Você prioriza tronco e braço. E outra diferença importante, que na canoagem o remador sempre vai para frente, ele sempre vai olhando para frente, tá? Então, por exemplo, na canoagem tem caiaques para 1, 2 e 4 remadores, tem aqueles botes infláveis que descem rio de corredeiras também, que tem de 6 e de 8. Mas o que é que muda? O remo fica na mão do remador e ele sempre rema para frente, tá? E no barco a remo, o remador sempre vai para trás, tem uma peça chamada braçadeira na qual o remo fica apoiado e ele simplesmente faz movimento de tração, retorna e tração e retorna. Essa é a diferença básica, né? O remo você vai para trás e a canoagem, e a canoa, na canoagem no caso do caiaque e da canoa, você rema para frente, né? A canoa dá para entender melhor quando você lembrar das canoas indígenas, né? Que ele vai com reminho, remando só de um lado, às vezes, mais de um grupo também. Essa é a diferença básica. Gelson, como que você começou a se interessar por esse esporte? Como foi essa sua iniciação? Bom, quando eu cheguei, na verdade eu não sou daqui de Londrina, eu sou da Bahia, cheguei aqui há 20 anos. Meu irmão tinha 2 caiaques e a gente ia finais de semana remar lá no Lago Gapó. Só que daí nós começamos a fazer algo um pouco diferente, de ficar simplesmente no lago. Nós começamos a descer alguns rios aqui próximo a Londrina, né? Fomos no Rio Tibagi, Rio Taquara, Rio Três Bocas. E numa dessas descidas nós fizemos uma matéria no jornal na cidade. E daí teve uma repercussão muito boa e a Confederação Brasileira de Canoagem nos descobriu e perguntou se nós não gostaríamos de nos filiar à Confederação Brasileira. Aí a coisa começou a tomar corpo, né? A gente começou a entender realmente o que era canoagem. Porque até então era simplesmente uma canoagem de lazer, igual muita gente fazia lá no Lago Gapó aos finais de semana. Daí nós começamos a conhecer melhor as modalidades, nós começamos a viajar, a fazer curso, participar de um campeonato aqui, às vezes a gente ia lá no Rio de Janeiro, participava de um campeonato de canoagem oceânica, às vezes ia lá no Rio Grande do Sul, Três Coroas, campeonato de slalom, depois veio o caiaque polo e a canoagem de velocidade. Aí a coisa foi crescendo, né?
E nisso aí nós tivemos uma ideia. Começamos a observar, à medida que nós estávamos remando lá no Lago Igapó e também nos rios próximo a Londrina, nós começamos a observar a degradação ambiental. Aí que veio a ideia de fundar uma ONG chamada Patrulha das Águas. Aí sim a coisa tomou corpo também, ficou mais legal, porque surgiram novos adeptos. Aí qual que era a ideia da Patrulha das Águas? Enquanto nós estávamos remando, observar a degradação ambiental, né? Por exemplo, nos rios, falta de mata ciliar, pesca predatória, caça predatória. Então a gente descia os rios em grupo, reunia o pessoal no final de semana, descia o rio em grupo e anotava, fotografava, denunciava para os órgãos ambientais. Então a coisa começou como turismo, como lazer. Aí depois a coisa foi crescendo, aí veio a paixão realmente pela canoagem, né? Então a canoagem Londrina, nós que começamos, eu, meu irmão, João das Águas e outros colegas também, que aí a coisa começou a crescer. Você hoje é instrutor e também participa de campeonatos? Eu sou instrutor de canoagem remo e participo principalmente de campeonatos de canoagem, né? Na canoagem eu participo bastante ainda de caiaque polo, que é uma das modalidades do caiaque polo, da canoagem, e provas também de descida de rio. Normalmente na cidade de Tomazina, todo ano tem uma prova super tradicional. Essa aí eu já frequento lá também, já faz mais de 10 anos que a gente frequenta lá e participa dessas competições. Então, essa é uma das vantagens de eu estar praticando, porque eu gosto, é uma coisa que me dá saúde, né? E você também vê no dia a dia o desenvolvimento dos alunos, né? A partir de que idade, Gelson, que pode se começar a prática? Olha, na canoagem, de uma forma mais recreativa, como brincadeira... Lúdica. Sempre. Uma criança ele pode experimentar canoagem até a partir de 6 anos. Eu já tive alunos de 6 anos, tá? Mas na média que a garotada vai 7, 8 anos é comum na canoagem. No remo, já que o barco é maior, exige um pouco mais de esforço, a partir dos 12 anos é a indicação mesmo que sugere que você comece a prática de remo. Tá ótimo, a gente dá uma pausinha agora na nossa conversa e vamos passar na Adidas.